Bom, gente, agora a gente vai ver os gráficos, né? Tanto para aceleração com sinal positivo, que é esse primeiro gráfico aqui, porque a parábola tem concavidade voltada para cima. E depois nós vamos ver o gráfico com aceleração de sinal negativo. Aí a parábola fica com concavidade voltada para baixo. Tá certo? Quando positiva, a concavidade é voltada para cima. Quando negativa, a concavidade do gráfico, né, da função, da parábola, é voltada para baixo. Tudo bem? Então vamos nessa. Bom, primeiro aqui, esse gráfico com aceleração positiva, note que a parábola, ela sempre vai ter início no eixo X, né? No eixo da posição, que é esse vertical aqui. Esse ponto aqui é a nossa posição inicial. Tudo bem? Note que aqui nessa figura eu coloquei uma parábola cortando o eixo do tempo duas vezes. Aqui e aqui. Esse instante aqui chamaremos de instante T1 e esse instante aqui chamaremos de instante T2. Ok? Significa dizer matematicamente as duas raízes da função. Então, como tocou duas vezes, lembro na aula, que eu falei agora há pouco, quando toca duas vezes, significa dizer que o móvel passa pela origem duas vezes. Então ele vai, passa no zero uma vez, depois ele volta e passa no zero de novo. Perceba que eu falei que ele vai e volta, né? Se ele vai e depois volta, vai ter um momento em que ocorreu a inversão do sentido. É exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, que é o instante T3, e a gente na matemática, né, chama isso aqui de vértice da parábola. O instante T3 representa o instante que o móvel inverte o sentido do movimento. Inverte o sentido do movimento. Ok? Para ele inverter o sentido do movimento, ele precisa parar. Então, para isso aqui acontecer, ó, a velocidade dele tem que se tornar nula. Então, em todo vértice da parábola, né, todo vértice da parábola, ocorre a inversão do sentido do movimento. A partícula para e depois volta no sentido que ela estava vindo antes. Tudo bem? Isso toda vez que tiver um ponto aqui de inversão, né, vai acontecer no vértice da parábola. Então vejam só, recapitulando. T1 e T2 indicam os instantes que o móvel passou pela posição x igual a zero, e T3 indica um instante em que o móvel inverte o sentido do movimento, ou seja, o momento em que a velocidade dele vai ser igual a zero. Tudo bem? Bom, aqui acontece a mesma coisa. Note, ó, que eu tenho agora uma parábola com concavidade voltada para baixo. Isso significa dizer, como já disse, que a aceleração é negativa. E ele começou aqui, ó, numa posição x0. Eu escolhi esse gráfico, esse modelo com x0 negativo. Tá? Mas aí vai depender de cada situação. Mais uma vez, aqui está um modelo em que um móvel passou pela origem duas vezes. É os instantes T1 e T2. Tá bem? E aqui nessa parábola, de novo, tem um ponto de inversão de sentido de movimento. É o verso da parábola, né? Esse aqui é o instante T3. Então, T3 também representa o instante que o móvel, só repetindo o que eu já escrevi ali, inverte o sentido do movimento. E toda vez que ele fizer isso, sua velocidade será igual a zero.
ok? Então, no vértice da parábola, tanto no caso da aceleração positiva quanto no caso da aceleração negativa, ocorrerá a inversão do sentido do movimento, ou seja, o ponto em que ele para poder voltar. Tá ok, gente? Tocou no eixo do tempo 2 vezes, significa dizer que ele passa na origem 2 vezes, tanto aqui também. Se ele tocasse só uma vez, significaria dizer que ele só passava pela origem uma única vez. E se ele não tocar o eixo do tempo, significa dizer que ele nunca vai passar pela origem. Ele volta antes de passar na posição x igual a 0. Tranquilidade? Bom, eu acho que agora dá para a gente fazer alguns exercícios para treinar um pouquinho tanto a parte da equação como também essa parte dos gráficos, tá certo? E aí a gente vai colocar em prática e tirar todas as dúvidas depois no grupo lá, no privado. Ok, meu povo? Vamos lá, vamos para os exercícios agora.